Bom, com todas essas configurações que eu te mostrei, você fica pensando, puxa vida, mas se eu quiser usar um programa tal, eu vou ter que fazer um config.sys de um jeito. Se eu quiser usar um outro programa que quer fazer outro config.sys, eu tenho que ficar mudando de nome, dando reset. Fica uma coisa um pouco trabalhosa e não tão prática. Cada vez que você for utilizar um programa, você tem que ficar modificando o config.sys, não é uma boa ideia. No DOS 6, o config.sys pode ser inteligente, ele pode te mostrar um menuzinho e você seleciona a configuração que você quer. Para isso, você tem que usar o config.sys desta maneira. Primeiro, no config.sys, você coloca, abre chavinha, não sei se é esse nome que você conhece, chavinha ou colchete, sei lá, e coloca a palavra menu. Abaixo disso, você coloca os seguintes itens. Menu item. Isso significa que ele vai mostrar um menu, e um dos itens do menu é esse item aqui. Você vai colocando quanto você achar necessário. Você põe menu item igual e uma palavra, que depois você vai ter que referenciar essa palavra mais embaixo. Por exemplo, aqui está puro, e aqui embaixo eu coloquei puro. Tá? Voltando um pouquinho mais lá para cima. Depois dessa palavra, você pode pôr uma vírgula e um comentário. Caso você coloque o comentário, no menu da tela será apresentado este comentário. Então, por exemplo, eu quero puro, eu quero só o DOS simples, só a memória convencional, nenhum gerenciador de memória. Ou então, só o Highman, só coloco o Highman e o DOS fica na parte alta. Ou então, eu quero um gerenciador de memória expandida. Tá? Ou então, eu quero tudo, o Highman com expandida, com bloco superior, e já chama o Smart Drive automaticamente, e assim por diante. Então, você vai colocando quantos itens, quantas configurações diferentes você quer no seu computador. E você ainda pode colocar esse outro item chamado menu default, igual a tudo, no qual você coloca um item, que será o item de default, caso passe tantos segundos e a pessoa não pressione nada no teclado. Então você pode colocar aqui eu coloquei 50, mas pode colocar 1, 2, 10, até um certo limite qualquer, poderia colocar um número, que se eu ligo o computador e não aperto nada, decorrido esse tanto de segundos, automaticamente o DOS assumirá este item, que no caso eu coloquei como todo. Quando você seleciona isso, você pode criar também um outro bloco chamado Common, independente do que o usuário especifica aqui, quando ele mostrar o menu, independente do que você seleciona, todos esses itens serão executados. Então, todos os itens que você vier a ter no seu config.sys, que vai ser comum para todos os blocos, você pode colocar aqui no item Common. Por exemplo, files igual 40, buffers. Quando ficar repetindo esse comando em todo mundo, tudo aquilo que será executado, eu deixo então aqui nesse item Common. Agora começa a especificar cada item do config.sys. Lá eu coloquei um item puro, não tenho nada colocado. Coloquei outro item chamado só o Highman, então os comandos serão device igual a highman.sys, DOS igual a high. Acabou. Se a pessoa colocar expandida, chamar lá no item expandido, eu quero, deixa eu descer o cursorzinho aqui. Eu quero que sejam executados esses comandos. O Highman, o 386, com 1 MB, por exemplo, de memória expandida e DOS no HMA, DOS igual a high. Se a pessoa lá colocou tudo, eu quero que sejam executados esses comandos. Device igual a Highman, o MM386 sem a memória expandida, para colocar o DOS nos blocos MB e tudo mais, e poder chamar o Smart Drive, RANDISC, seja lá o que for. E você ainda pode colocar um outro item comum depois de todos esses blocos. Ele será executado depois que o primeiro bloco comum foi executado, a pessoa selecionou um item de menu, foi executado então um desses itens que eu te mostrei, e depois disso ele volta a executar esse outro comando aqui. Então você pode colocar mais um bloco comum para ser executado conforme a sequência que a pessoa selecionou, o que você escreveu aqui. Então esse item device do mouse, por exemplo, só vai ser executado depois que a pessoa selecionar um determinado item de menu. Tá? Além disso, além de você poder configurar o config.sys dessa maneira, você pode também configurar o altexec.bat. Eu vou chamar aqui o altexec, aqui em cima na tela, porque agora com configurações diferentes no config.sys, você pode querer carregar programas diferentes automaticamente. Então, eu tenho o comecinho do meu altexec aqui normal, echo, prompt, pet, assim por diante. Aí passa a existir essa variável de ambiente chamada config, criada automaticamente. Basta então eu dar um goto, porcentagem, config, porcentagem. E para cada item que eu coloquei no meu config item de menu, eu tenho que colocar um label, um rótulo, como você já viu no começo da fita. 2 pontos tudo, 2 pontos puro, só Highman, expandido e assim por diante. E aqui eu poderia colocar qualquer comando. Por exemplo, quando a pessoa selecionar tudo no config.sys, eu quero chamar o Smart Drive com o comando load high, quer dizer, vou carregar o programa Smart Drive, mas na parte alta da memória. Carregou o programa, vai para o fim. Aqui no puro eu poderia pôr outros comandos, embaixo do Highman colocar outros comandos,
no AltExec.bat, então eu posso configurar totalmente o computador usando o DOS 6. Vou dar reset para você ver o efeito do config.sys e do AltExec com essa maneira. Aparece a tela do fabricante lá do meu micro e automaticamente aparece esse item, DOS 6 Startup Menu. Os itens enumerados, de 1 a 4, ou a quanto você colocar, e aquele comentário, DOS simples e uma barra realçada. Eu não estou pressionando nada, automaticamente está o tempo passando aqui, estava começando com 50, está diminuindo, e automaticamente terminado esse tempo será utilizado o item 4, que já está em realce, que foi aquele que eu coloquei em menu default. Com as setinhas eu posso então selecionar qual configuração que eu quero, com a qual meu micro passará então a trabalhar. Pegar esse Highman com o Smart Drive e tudo mais, pressiono então a tecla Enter, e aquela configuração de Highman, config.sys, o mouse, o Smart Drive entrou, tá? Então apareceu aquela tela que você já conhece. E posso chamar então aqui o programa main para dar uma olhada como a coisa ficou, e vou mostrar um outro parâmetro que é /c, que ele me dá um resumo um pouquinho maior do que tem. Travei um pouco o computador, então ele começa a dar cada programa ou cada gerenciador que foi carregado de memória, o tamanho dele, quanto ele ocupa de memória convencional ou quanto ele ocupa de memória superior, e assim por diante. Depois desse resuminho ele volta a mostrar aquela telinha que você já conhece.